Mas glória a Deus, em amor, né? Os irmãos vão detonar no ar-condicionado aí para esfriar o negócio aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, é um prazer estar aqui novamente em Resende. Né? Estive aqui em fevereiro a trabalho. Né? Para quem não sabe, eu trabalho na empresa, aqui é Volkswagen Truck and Bus. E na Alemanha tem uma parceira do grupo que se chama MAN Truck and Bus. Né? E eu trabalho nessa empresa na Alemanha. E como os motores da MAN estão em muitos veículos da Volkswagen aqui, dos caminhões e ônibus aqui. Então, e eu trabalho com os motores, especificamente em uma área específica dos motores. Então eu venho aqui fazer esse trabalho, faço trabalho 1 2 semanas e retorno para a minha base lá na Alemanha. Amém? Eu já estou na Alemanha desde o ano de 2003. Né? Mais alemão do que eu não existe. Né? Meus olhos azuis da cor do céu à noite. Olhem para o céu, veja que cor está o céu agora, vê se não é igual aos meus olhos. Né? É igualzinho aos meus olhos. Né? À noite, de dia é outra coisa. Mas de noite é igualzinho aos meus. Então, estou ali naquele amado país já há 22 anos. Sendo que no meio desse caminho, 3 eu vim para cá, para Resende. Em 2013 eu vim morar aqui em Resende, eles me enviaram justamente para trabalhar aqui por 3 anos, de 2013 a 2016. E é por isso que eu tenho essa ligação com Resende. Né? Desde 2012 estou vindo aqui em Resende a trabalho, vim e voltava. Em 2013 nós nos estabelecemos aqui por 3 anos como família. E na época era pastor Felipe Sá ainda quando chegamos, mas logo depois o amado reverendo Wellington e família chegou aqui em Resende. Né? E servimos aqui na igreja com ele mais ou menos 2 anos. E aí aprove ao Senhor nos levar de volta à Alemanha para começar algo que eu nunca pensei que iria estar à frente, né, de igreja, nunca pensei na minha vida estar à frente de alguma obra de Deus. Estava satisfeito em servir, estava satisfeito em estar lá atrás nos bastidores, no som, na mídia, na tesouraria, onde estivesse para servir, a gente estava servindo, como fizemos aqui em Resende, né? Mas o Senhor realmente tinha outros planos para as nossas vidas. E coube a mim e a Bianca dizer tão somente sim ao que Ele queria para as nossas vidas. Sabe, queridos, estar nos bastidores é bem confortável, é bem agradável, porque ali você não tem, digamos assim, você não é tão cobrado, você não está tão visível, né? Você não está na vitrine da obra, ninguém vai ficar te cobrando demais. Ah, você fez isso, você fez aquilo, não sei o quê, você se comportou nisso, você disse isso, você disse aquilo. Não, você está lá, na boa, tranquilo. Mas a partir do momento que você passa a estar mais aqui à frente, exposto ao servir, né, aqui à frente, e aí começam a vir realmente as cobranças. Muitas delas, algumas vezes injustas, outras realmente servem para nos amadurecer e nos levar a cada vez mais a se parecer mais ao Senhor Jesus. E eu me alegro com o Senhor porque Ele me deu essa oportunidade de estar à frente da obra ali. E tem sido bom para mim. É desafiador? É muito desafiador. Mas eu creio que o Senhor nos chamou para estar ali naquele tempo, neste tempo de agora. E temos buscado dar o nosso melhor para aquela igreja ali, para aquele povo em Erlangen, chama a cidade. É fácil demais. Fala aí, Erlangen. Erlangen. Muito bem, Erlangen. É uma cidadezinha que você não dá nada pela cidade. Pequena demais, acho que é o tamanho de Resende mais ou menos, tem 100 mil habitantes. Né? Mais ou menos o tamanho de Resende, 100 mil habitantes, mas é um polo tecnológico tremendo da Alemanha. Ela é uma das sedes da famosa Siemens. Quem já ouviu falar da Siemens? Então, a Siemens na parte de energia, na parte de produtos, de equipamentos de medicina, é líder mundial, um dos líderes mundiais disso aí. E a sede de desenvolvimento, de pesquisa, fica em Erlangen. Então, naquela cidade, você está concentrado um altíssimo nível de pessoas, engenheiros,
né, de cientistas, de pessoas que pesquisam, que desenvolvem coisas para o mundo todo. Né? É uma cidadezinha pequena, mas tem uma importância mundial tremenda. Né? Dali saem decisões e aparelhos que estão nas nossas casas no mundo todo. Né? Então, amo aquela cidade, amo aquele povo, e o Senhor nos plantou especificamente naquele lugar. Fica no sul da Alemanha, né, na região da Baviera, no estado da Baviera, a 200 quilômetros de Munique, ao norte de Munique. Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, então, uma igreja Verbo da Vida está ali em Erlangen, né? Na verdade, em alemão se chama Wort des Lebens. Vamos repetir? Wort des Lebens. Isso, irmãos, Wort des Lebens. Muito bem, é assim que se chama a Verbo da Vida em alemão. Amém? Então, vocês aprenderam mais um pouco em alemão como se diz Verbo da Vida, Wort des Lebens. Mas glória a Deus. Então, o nosso amado pastor Leto, né? Ele foi meu pastor aqui por 2 anos, mais ou menos. Graças a Deus pela vida dele, de Leila, pela disposição de sair lá de Campina Grande, de vir a estar aqui. E é muito bom vir aqui, né? Ter tempo com ele, de sentar, de ouvir. Ele é o pastor ancião da minha vida, um dos pastores anciãos da minha vida, né? 52 anos. Eu não estou nem perto disso, só tenho 49, glória a Deus, né? Só tenho 49 e ano que vem, irmã, ano que vem, em janeiro. E realmente tenho aprendido bastante com ele, conselhos ele tem me dado, né, nesse tempo que eu venho aqui, ou então ligo para ele, a gente conversa um pouco no telefone e tem sido muito bom, né? Bianca, Leila fala também, conversa com ela. E graças a Deus, temos mantido essa amizade, temos nutrido essa amizade e ao longo desses 10, 11 anos que nós nos conhecemos. Bianca já conhece eles há bastante tempo, lá de Campina Grande, mas eu os conheci aqui em Campina Grande quando eles vieram morar aqui, né? E graças a Deus pela vida deles, pela entrega, e tem sido bênção nessa cidade, eu creio. Amém? Aleluia! E, meus amados, essas 2 semanas eu estava meditando um pouco na vida de José, né? E à medida que eu meditava, via um homem que não negociava os princípios de Deus com ninguém e com nenhuma situação. Um homem que escolhia, apesar das dificuldades, das situações que viessem sobre ele, escolhia estar com Deus e a dizer sim a Deus. Uma vida de integridade. E esse é um dos valores do Ministério Verbo da Vida. Integridade. Integridade. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria tocar um pouco nesse tema. E eu estava orando ao Senhor durante a semana, clamando: Pai, o que é que eu vou ministrar? Não é amanhã à noite ou hoje à noite. E até ontem eu não sabia realmente o que fazer, o que falar. Já estava começando a desesperar. Mas eu tenho aprendido a descansar no Senhor. E a confiar que no momento certo vai chegar a palavra que Ele quer que seja transmitida ao povo dele. E eu estava tranquilo e orando ao Senhor. E hoje de manhã eu acordei bem cedinho, lá na Alemanha já estava acontecendo o culto na igreja, e Bianca queria ministrar hoje. E lá estamos ministrando realmente sobre os valores do ministério, nesse período. Começamos no domingo retrasado, no passado, e agora esse domingo ela continuou. E hoje ela ministrou sobre integridade. E eu peguei um pedacinho da ministração dela, ouvi um pouquinho quando eu acordei umas 6 e pouco da manhã, são 5 horas de fuso mais ou menos, né? São 5 horas de fuso, e eu peguei um pedacinho da ministração final. E aí depois que ela ministrou, eu liguei para ela, nós conversamos. Aí eu falei que ela, acho que vou pegar sua ministração, vou ouvir de novo, vou pegar todinho e vou ministrar hoje à noite. Aí ela deu risada. Aí a gente desligou o telefone e fui orar ao Senhor. E aí o Senhor começou realmente a falar sobre isso mesmo. Não é que é de Deus mesmo? E eu comecei a buscar, acho que vou ouvir alguma ministração de algum ministro do Verbo da Vida sobre integridade, isso e aquilo, e vou preparar algo. Mas o Espírito Santo, não. Deixe que eu vou te guiando pelo caminho
que eu quero que você caminhe hoje. Você tem meditado sobre José e ali tem muita coisa sobre integridade. E eu quero que você se baseie ali. Não vá para lugar mais nenhum. Aquilo ali vai ser o caminho que você vai seguir. Tem um texto que diz: e ouvirás uma voz atrás de ti, e essa voz te dirá: este é o caminho, andai por ele. E justamente foi isso que eu ouvi hoje de manhã do Senhor: este é o caminho, ande por ele e você vai ser bem sucedido naquilo que eu quero fazer hoje à noite. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos guiar com poder e com autoridade nessa noite sobre este tema, né? E realmente José me mostrou ali, meditando nessa semana sobre José, e hoje aprendendo um pouco mais com o Espírito Santo sobre alguns pontos de integridade dele ali. E foi bem interessante como o Senhor começou a abrir meus olhos para coisas que eu não tinha reparado antes, nessa semana que eu estava meditando nesses textos. E então o Senhor começou a me trazer: ei filho, medita aqui, e eu vou começar a te mostrar. E realmente ele começou a me mostrar que José é um jovem. Muitos dizem que ele era sonhador, e sonhou mesmo, mas eram sonhos de Deus para o futuro. E muitas vezes jovens realmente têm sonhos e visões e nós não sabemos como vão acontecer as coisas, mas se nós perseverarmos naquilo ali, no que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos para aquele momento, e caminharmos pouco a pouco, o Senhor vai começando a mostrar o caminho que Ele quer nos conduzir, para chegarmos até aquele sonho se cumprir. Coisas que o Senhor me mostrou há muitos anos atrás, lá no Brasil, aqui no Brasil, antes de sair daqui do Brasil para ir para a Alemanha, e hoje eu vejo algumas coisas do Senhor se acontecendo, né? Se concretizando e sendo realmente caminhando no sentido de acontecer aquilo que o Senhor tem falado. Palavras que têm chegado a mim e a Bianca, que agora começam a se fazer sentido para nós. Antes não fazia sentido algum. Mas hoje, diante ali, à frente da igreja, e buscando guiar aquele povo nos caminhos do Senhor, mostrar o melhor caminho, Cristo Jesus, né, a esperança da glória. Então, coisas têm sido reveladas a mim e a Bianca ali, para podermos caminhar nessa verdade do Senhor. José era um jovem, um homem inocente. Naquele momento, 17 anos, começou a ter aqueles sonhos da palavra, sonhos do que Deus começou a dar a ele. E ele inocentemente contava para seus irmãos e para seus pais. Eu creio que não foi simplesmente o contar para seus irmãos que os seus irmãos se prostrariam e seu pai também se prostrariam diante dele em algum momento, que foi o que despertou a ira nos seus irmãos. Creio que aquilo ali foi um começo. Creio que aquilo ali foi o começo, realmente. Mas ao meu entender, o estopim foi o erro de Jacó. Jacó já era um homem velho, de dias, e escolheu um caminho de ter um filho predileto. Ele é o meu filho predileto. Ele é melhor do que todos vocês. A ele eu amo mais do que a vocês. Se ele morrer, eu estou perdido. Vocês morrendo, eu perco, mas ele é ele. Sem sabedoria. Eu creio, eu tenho esse entendimento que ele colocou o seu próprio filho em perigo diante dos seus irmãos. Seus irmãos eram homens de guerra. Seus irmãos entraram em cidades e mataram toda uma população em Siquém. Eram homens valentes. Estavam sendo preteridos ali naquele momento pelo pai, por um jovem que não sabia de nada, que não fazia nada praticamente. O queridinho do papai. José colocou ele numa posição ali: ei, você é o meu predileto. Essa roupa que eu te dou é uma roupa especial e é para você, meu filho amado. Efésios fala uma coisa muito séria: pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. E eu creio que Jacó estava trazendo essa ira sobre a vida dos seus filhos. E José pagou a conta no final das contas.
levou um peso sobre ele que talvez não precisasse levar. Mas ele levou aquele preço, pagou aquele preço, pela falta de sabedoria de seu pai. Seu pai que muitas vezes tinha contato com Deus, ouvia de Deus, recebeu promessas de Deus. Mas, meu querido, se você não estiver o tempo todo ligado no Espírito com o Senhor, um momento de vacilo pode lhe levar por um caminho de você ter perdas terríveis. Mesmo que no futuro você vá ter as bênçãos, vá recompensa, vá ter isso ou aquilo. Mas no caminho você pode vir a padecer muitas coisas. Quem lembra de Davi? Quanto Davi padeceu naquele caminho? Por escolhas erradas. Era um homem cheio de promessas de Deus ou não? Muitas. Começou bem a sua carreira com Deus? Tremendamente bem. Amava o Senhor de todo o seu coração? Muito. Como é que Deus falava sobre ele? O homem segundo o meu coração. Uau! Mas por alguns vacilos no meio do caminho, trouxe tantos problemas para a sua casa. Da mesma forma, eu creio que aconteceu com Jacó. E se você ler lá em Gênesis 37, no verso 3 e 4, você verá assim: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Pum! Acabou o amor entre os irmãos. De agora em diante, não suportamos ter você por perto, José. Acabou. O pai selou um destino terrível para o seu próprio filho. De intriga, de tristeza, de raiva, de rancor entre os irmãos. Sabe, queridos, a tua integridade para com o Senhor e a sua palavra te levará a viver as promessas do Senhor para a sua vida. Mas se você for íntegro com a palavra e com o Senhor, se você for íntegro com a palavra e para com o Senhor. Pula lá para Provérbios 10. Aleluia. Deixa eu aqui marcado. Provérbios 10. Verso 9. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Muitos pensam que vão conseguir esconder as coisas erradas pelo resto da vida. Muitos pensam assim. Muitos pensam assim. E muitas vezes, quando chega o momento da descoberta, é uma queda terrível. Quem viu essa semana o cara lá dos Estados Unidos, o CEO? Como é que aquele cara iria imaginar, num estádio com mais de 100 mil pessoas, a câmera ia justamente parar em cima dele e da mulher? Sabe, queridos, o diabo não brinca de ser diabo. Minha amada esposa sempre diz isso para mim. O diabo não brinca de ser diabo. E ela fala para mim, principalmente quando eu viajo sozinho, a trabalho: ei, os olhos do Senhor estão em todo lugar, viu? Amada. E ela me diz: se eu sonhar, aí eu não quero nem que ela sonhe nesses dias. Não quero nem que ela sonhe em nada nesses dias, né? Mas eu digo a ela: eu sou o melhor marido do mundo, porque eu saio da fábrica todo imundo, todo sujo, vou no restaurante, como e depois vou para o hotel direto. Ela: é bom mesmo, né? Mas glória a Deus. Sabe, queridos, ele não esperava aquilo. Uma multidão daquelas, uma câmera do nada
pum, para ali em cima deles dois. E entrega para o mundo todo. Não somente para a esposa dele e para o esposo dela, mas para todo o mundo, o que eles estavam fazendo de errado. Como é que pode isso? Sabe, Satanás nunca pense que Satanás está do seu lado para te fazer bem. Nunca. Pelo contrário, João fala lá, né? Jesus fala lá, bem João, é para quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruiu? Destruiu feio o casamento deles. Destruiu vidas. E realmente está ali. Vencido, está destruído, está aquele momento ali. E aqui eu vejo mais um momento de integridade de José. José foi vendido pelos seus irmãos. Todos conhecem a história. Eu sei que vocês são alunos, foram alunos do Rema, muitos aqui, né? Já fizeram escola de ministros, muitos aqui também. E sabem essa história de frente para trás, de trás para frente. Mas eu queria trazer alguns pontos aqui dessa história, sobre a integridade de José. José realmente foi vendido por seus irmãos, foi parar na casa de um alto oficial de Faraó, chefe de guarda, ficou naquele lugar ali servindo, e aquele homem viu que onde José colocava a sua mão, prosperava, porque Deus era com José. Deus era com José. Sabe, queridos, Deus é com você aonde você estiver. Não importa onde você venha estar. Eu sempre digo, queridos, eu declaro sobre a minha vida que aquela empresa, aquele departamento onde eu trabalho, prospera porque eu estou ali. Vai bem porque eu estou ali. Porque eu sei que o Senhor usa aquele local, aquele trabalho, para dar o sustento para mim, para a minha casa e para a igreja do Senhor ali naquela cidade. Eu sei que o Senhor tem milhares de maneiras para poder trazer suprimento para mim. Mas aprove a Ele fazer através daquele trabalho ali, daquele lugar de posição. Agora mudou tudo lá. Eu não sou mais MAN, né, como eu era desde 2011. Agora eles juntaram a parte de engenharia da MAN, daqui da Volkswagen, da Scania na Suécia e da International nos Estados Unidos, e formaram uma empresa chamada Traton, da parte de engenharia. Então hoje eu sou parte dessa Traton. Presto serviços para essas 4 empresas dentro de uma pequena empresa. Não foi fácil essa mudança, porque eu perdi minha identidade. Eu era uma empresa que eu amava, que eu gostava de ser. Hoje eu sou parte de uma empresa que eu não conheço, nova, do zero surgiu. União de 4 pessoas, de 4 empresas diferentes. E não sei como vai caminhar isso, mas eu confio no Senhor de que vai para o bem, de que vai prosperar, de que vai bem. E mesmo que não venha a ser tão bem, o Senhor vai me colocar em locais propícios para continuar tendo tudo o que eu preciso para mim, para a minha casa, para o reino e para viver no caminho do Senhor que Ele quer ali, para fazer o que Ele quer. A provisão do Senhor não falta para os seus. É Ele quem dá a provisão para nós podermos estar aqui, para a igreja prosperar, para a igreja avançar. E eu creio que Ele vai cumprir a promessa dEle na minha vida e na sua vida também. Não é diferente por mim, para você não. O mesmo Deus que me capacita, que me unge, Ele é o mesmo Deus está disposto a te ungir e te capacitar também. Aonde você estiver, no seu trabalho. Você sendo aquele que o chefe vai chegar contigo, eu sei que eu posso contar. Porque você faz prosperar. Porque você faz avançar. Você faz crescer. Antes de eu chegar naquela empresa, meus colegas vinham para cá, 2 pessoas pelo menos, para fazer o trabalho. Depois que eu cheguei, diminuiu para 1 pessoa e o trabalho andou bem mais rápido. Por quê? Porque a unção do Senhor está sobre a minha vida. O Senhor me ungiu para fazer esse trabalho. E eu creio que o Senhor é capaz também de te ungir aonde você estiver, porque é Ele quem capacita e vem dEle tudo o que você precisa.
Amém? E José estava ali, naquele local, servindo e fazendo do seu melhor, dando do seu melhor. E vem uma enviada do Satanás para atazanar a cabeça do cara. O cara estava na paz dele, prosperando, escravo, mas tudo bem. O chefe confiava nele, deixou tudo nas mãos dele. Faz tudo aqui, você resolve tudo, você é o chefe da casa. Deveria ter um bom local para dormir, boa comida, tudo direitinho, funcionando. E aí vem uma enviada do Satanás para atazanar a cabeça do cara. Se você olhar lá em Gênesis 39, no verso 7, você vai ver. A última frase do verso 6 diz assim: José tinha um belo porte e boa aparência. Cara, um cara pintoso. Um cara que chamava a atenção. E a enviada, esposa do chefe da guarda, começou a olhar para ele. E fala o que assim no verso 7? Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uau! Que palavra! Que homem convicto do propósito, que homem íntegro para com Deus. Sabe, esse é o tipo de integridade que você deve ter na tua vida, no teu dia a dia, queridos. O pecado te chamando e você dizendo: não, eu tenho o Senhor, eu vou me manter firme à palavra, eu não vou arredar o pé da verdade, é nela que eu estou baseado e é nela que eu permaneço. A minha casa está construída sobre a rocha e não sobre a areia, e é nisto que eu vou permanecer. Ele foi íntegro para com Deus. Uma oportunidade de pecar, mas escolheu ser fiel a Deus, custe o que custar. E o que isso lhe custou? Prisão. Porque chegou um dia, ela estava lá, ele chegou na casa, não tinha ninguém, não sabia que estaria lá, que ela estaria lá. Ela ouviu, agarrou, segurou suas roupas e ele caiu fora. Não vou pecar contra Deus em primeiro lugar. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Sabe, é o que o Senhor espera de mim e de você como filho e filha. Ser fiel até a morte. Ele poderia ter sido morto por aquilo ali. Se deu até bem, foi parar na prisão. Mas ele sabia que o que ele estava fazendo era o correto, mesmo que custasse estar ali dentro, padecendo injustamente. Esse é o tipo de integridade que você escolhe padecer injustamente, pela verdade que você conhece do Senhor Jesus. Você vê o pecado, você vê talvez as delícias que o pecado pode te oferecer, e você escolhe a palavra. Você é íntegro para com a palavra de Deus. Você olha para a palavra e sabe que ela é a verdade. E você permanece fiel, honesto. Aquele realmente que é verdadeiro para com a palavra do Senhor. Ele foi fiel. E ali naquela prisão, novamente acontece o que aconteceu na casa de Potifar. Aquele carcereiro começa a ver que José era o cara. Vê lá no verso 21. O Senhor, do mesmo capítulo 39, o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. No 23 diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo
o que ele fazia, o Senhor prosperava. Em tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar. Imagine, querido, na prisão, preso, ali, em dificuldades, mas escolhendo ser fiel ao Senhor, dando o seu melhor, entregando do seu melhor, independente da condição e da situação, mas dizendo: eu permaneço, eu escolho permanecer fiel até o fim. Aleluia! Este José permaneceu assim até o fim da sua vida. Sabe, isso alegra o coração de Deus. Talvez as situações não mudem da noite para o dia, como não mudaram para ele. A palavra mostra que ele chegou ao Egito mais ou menos com 17 anos. E saiu da cadeia, ele tinha por volta de 30 anos. Quanto tempo ele serviu a Potifar e ficou ali na prisão? Está aí no meio do caminho. Pelo menos 2 anos ele ficou ali preso. Pelo menos 2 anos. E nesse tempo ele escolheu permanecer fiel e dando do seu melhor ali dentro. Não desanimando, porque a situação não está andando, as dificuldades não mudam. Continuam vindo dificuldades, continua estando pesado, mas escolhe ser fiel à palavra do Senhor, a ser íntegro para aquilo com que ele crê. Não arredando o pé de maneira alguma para viver a maneira que queria viver, mas escolhendo viver da maneira que o Senhor queria que ele vivesse. A dependência do Senhor vai te fazer viver uma vida de independência na palavra. A palavra vai levar você a viver momentos áureos, momentos maravilhosos, porque é a palavra quem vai te capacitar a viver o melhor de Deus nesta terra. É sendo íntegro a esta palavra que você vai poder viver o que o Senhor tem para a tua vida. E aí eu vejo mais um momento onde José mostra da sua integridade. Chegou um momento em que aquele copeiro se lembrou de José e falou: ei, Faraó, Faraó sonhou. Tem um carinha aqui lá na prisão, ele interpretou os sonhos nossos, meu e do padeiro. E aconteceu exatamente como ele falou. Eu fui reintegrado à posição e o padeiro morreu. E Faraó imediatamente chama ele. Eu quero ele aqui comigo. Eu quero que ele ouça o sonho e interprete para mim. E Faraó realmente chama ele. Se você for lá para o capítulo 45. Aleluia. Capítulo 45, verso 4. Diz assim: José disse aos seus irmãos: agora cheguem. Desculpa, acho que eu pulei alguma coisa. Não, pulei. Volta lá para o capítulo 41. Verso 15. 41, verso 15. José deixa bem claro uma coisa. Ele diz para Faraó, verso 15 diz assim: esse lhe disse: tive um sonho, Faraó falando para José, e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Sabe, a integridade dele de não se aproveitar de uma situação e dizer: eu consigo, rei, eu consigo, Faraó. Diz aí que eu vou interpretar, eu sou o cara. Mas não, ele entendeu que não vinha dele a unção. Ele entendeu que a porção que estava sobre a vida dele vinha de Deus e não era dele. Ele entendeu que ele precisava depender do Senhor para poder dizer a Faraó o que realmente significava aquele sonho. Porque se ele dissesse alguma coisa e acontecesse de forma diferente, a cabeça dele ia rolar. E ele entendeu que ele precisava depender cada vez mais do Senhor. E disse: ei Deus, eu sei, ei Faraó, eu sei de onde vem a interpretação. Não é de mim mesmo, mas Deus dará essa interpretação para você. E ele foi íntegro para com a palavra do Senhor, foi íntegro com o Senhor Deus, em reconhecer que não era dele, mas sim de Deus. Sabe, queridos, algumas pessoas dizem para mim:
Ah, você estudou, você está lá, você isso e aquilo. Mas eu te declaro, eu te confesso, sinceramente, que se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo, estando à frente da igreja também ali. Porque eu sei como um ser humano das minhas limitações. Eu sei até onde eu como homem posso chegar. E estar fazendo o que temos feito lá, só pode vir do Senhor. Só pode vir do Senhor. E em momento algum, nunca vocês vão ouvir da minha boca: é por mim mesmo, é na minha força, é na força do meu braço, é na minha inteligência, foi porque eu estudei, foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo. Não, queridos. Não é mesmo. O meu professor do mestrado, ele chegou para mim: fazer doutorado não é para qualquer um. Ele olhou para minha cara: aí, não é para qualquer um. Tipo, não sei se você é capaz de fazer isso. Não sei se você é capaz. Mas o Senhor abriu uma porta e por essa porta eu fui passando, uma atrás da outra. Apareceu um professor que me amou como filho, que me ensinou o caminho, que me mostrou. Apareceu outro professor que se apegou também comigo, que queria me ensinar, que queria me ajudar, que abriu uma porta numa empresa para eu poder fazer a minha tese de mestrado. E aí nessa empresa abriu uma porta para eu fazer a tese de doutorado. E por aí foi. Agora você acha que o mais interessante é que Deus me fez estudar engenharia nuclear para quê? Se hoje eu trabalho com motores de caminhão. Pense num negócio louco. Pense num negócio que não faz sentido algum. Mas Isaías já falava isso. O profeta Isaías já falava isso em Isaías 55. Ei, os meus caminhos e os meus pensamentos são bem mais altos do que os vossos. Sabe, Deus tem uma visão privilegiada de todas as coisas. E se Ele está te mandando ir por este caminho, fecha os olhos e segue, querido. Ah, não faz sentido fazer isso. Ah, não faz sentido estudar isso aqui. Segue. Segue pelo caminho, simplesmente siga pelo caminho. E aí você vai ver no final se valeu a pena ou se não fazia sentido ou não fazia sentido o que Deus estava te mostrando. Faz sentido? Não faz. Mas se Deus está te mostrando, querido, minha querida, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Não duvide do Senhor. Não duvide do poder do Senhor de abrir portas e fechar portas onde você menos espera que coisas possam acontecer. Porque Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer isso. E foi isso que Ele fez aqui na vida de José. Foi isso que Ele fez com José, levando por este caminho. Ele reconheceu realmente que Deus era o Senhor que estava o levando por aquele caminho. E ele viveu o melhor do Senhor. E nesse meio do caminho ele teve um filho que ele botou o nome de Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe, caminhando por ali, e agora já livre da prisão, e colocado numa posição de segundo no reino, um homem poderoso, que tinha o poder de matar a qualquer um, de tomar coisas, de fazer o que ele quisesse. Agora iriam começar a se cumprir aqueles sonhos que ele teve no passado. Veja, 13 anos até começar a se cumprir o que Deus tinha para ele. 13 anos. Não queiram as coisas fáceis da vida, querido. Não queiram sempre as coisas fáceis da vida. É bem agradável. É bem gostoso. Mas a palavra diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E se você quer vida fácil, então você não vai ser aperfeiçoado pelo Senhor. Porque o Senhor quer extrair de você o que Ele tem de melhor. Mas o que Ele tem de melhor, muitas vezes vai te levar para lugares que você não quer estar. Que na carne você vai dizer, eu não quero. Mas Deus sabe o melhor para você. E se você permitir Ele agir na tua vida e te conduzir por este caminho, você vai experimentar esse melhor do Senhor para a tua vida. Não há dúvidas disso. José experimentou tudo que ele experimentou. E agora ele pode dizer, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Sabe, agora ele tinha o poder para poder fazer o que ele quisesse. E seus irmãos tiveram que ir ao Egito para comprar comida, porque estava uma seca terrível, como ele havia interpretado o sonho de Faraó. Os 7 anos de fartura já tinham passado e agora eram 7 anos de seca, de dificuldade. E agora chegou o tempo dele se mostrar quem ele era. Naquele tempo ele não tinha poder algum e ele escolheu ser íntegro. Agora ele tem o poder. Será que ele vai se manter íntegro mesmo assim com o poder nas suas mãos? Deus quer saber realmente onde está o teu coração. Se no tempo que você estava lá na dificuldade, você se manteve íntegro ao Senhor. Ele sabe que quando chegar o tempo que você tiver nas tuas mãos condições e poder, você vai escolher ser íntegro para com Ele também. José estava lá naquele tempo difícil e escolheu ser íntegro em todas as situações. E agora ele tinha a oportunidade diante dos homens de fazer o que ele quisesse fazer com os seus irmãos. Mas ele se lembrou dos sonhos que ele teve. É a hora de se cumprir. Então vamos lá para o capítulo 45 agora sim. Verso 4. José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. No verso 7 diz assim, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e um senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Aleluia! Todo o poder estava nas mãos ali de José. E ele escolheu reconhecer Deus mais uma vez. E dizer, ei, Deus tinha um propósito com a maldade de vocês. Vocês realmente intentaram mal, queriam me matar. Mas Deus não permitiu isso. Deus permitiu que eu viesse para cá. Trabalhou na minha vida. Me preparou para um bem maior. Para preservar a vida de vocês mesmos. Mais uma vez ele mostrou a integridade que Deus quer que eu e você mostremos em todos os momentos das nossas vidas. Íntegro para com o Senhor. Verdadeiro na palavra. Fiel ao Senhor. E por fim ele teve mais um momento. Já no final da vida de Jacó, no capítulo 50, no verso 15, a partir do verso 15 ele diz assim, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José, o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão
dos servos do Deus de seu pai. No versículo 19 diz assim: mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Sabe, o mal que os irmãos deles intentaram, Deus transformou em bem. Eles estavam temerosos, porque agora o pai havia morrido. E pensavam que José só não tinha mandado detonar eles porque o pai estava vivo. Mas mais uma vez José mostrou a integridade para com Deus, dizendo: ei, eu sou Deus por acaso? Eu estou no lugar de Deus? Eu estou no lugar de Deus? De maneira alguma. Verdadeiramente vocês tentaram mal contra mim, mas esse mal que vocês tentaram contra mim, Deus transformou em bem, para que vida fosse preservada. Tem um propósito do Senhor no final de cada dificuldade que você tem passado, meu querido, minha querida. Se você permanecer firme ao Senhor, com o Senhor, e for íntegro com a palavra dele, e não duvidar do agir do nosso Pai Celeste, você vai ver o fim proveitoso por tudo aquilo que você passou. Sabe, te digo, pode demorar, e às vezes demora ao nosso próprio ver. Mas eu te digo que o melhor do Senhor ainda está por vir. E José experimentou isso, e muitos de nós temos experimentado essas coisas, porque escolhemos perseverar até o fim. E eu queria ler um último verso contigo, Salmos 41. Verso 12 diz assim: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Aleluia. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade. Ei, você tem sido íntegro para com o Senhor? Há um propósito para a tua integridade. Como diz essa palavra: me pões na tua presença para sempre. Sendo íntegro, vamos poder andar para sempre na presença do Senhor. E vamos provar do melhor do Senhor para as nossas vidas. Sabe, o Senhor ama esta palavra e vela para que ela venha a ser cumprida até o fim. Sendo você fiel e íntegro para com ela, você está fazendo o melhor para a tua vida e para a tua casa. Eu tenho caminhado com o pastor Leto e com o pastor Wellington e Leila há 10, 11 anos e tenho ouvido a integridade deles para com o Senhor, para com a palavra. Mesmo às vezes sendo traído por pessoas que aqui estiveram na igreja, pessoas que caminharam de perto às vezes, que deram as costas em momentos difíceis, mas ele escolheu permanecer íntegro para com a palavra do Senhor, não arredando o pé da verdade do Senhor. Tem sido um homem íntegro para com o Senhor, e eu celebro realmente a vida dele, amo a vida dele, de sua família, suas filhas amando ao Senhor, servindo ao Senhor. Sabe, queridos, vale a pena ter um pastor que honra a palavra, independente de circunstância, independente de situação, se está bom ou se está ruim. Escolhe viver a palavra, assim como José escolheu ser íntegro nos momentos bons e ser íntegro nos momentos difíceis. Eu acho que ser íntegro nos momentos bons talvez seja bem fácil, mas ser íntegro nos momentos de dificuldade, de aflição, é aí que o Senhor realmente quer ver o teu coração. Sabe, prepara o teu coração. Como Jesus em João fala: ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
E Ele venceu para que hoje nós pudéssemos ser também mais do que vencedores nele. E se você escolhe permanecer nesta integridade, nesta palavra, você vai e você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, esta é a Tua palavra. Esta é a Tua palavra que foi ministrada, Deus. Não veio nada de mim, eu queria dar toda a honra a Ti, Senhor. Pai, a Tua palavra que nos faz ser diferentes e que nos faz viver uma vida de integridade, é ela que nos leva além. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos escolher a Ti, a tempo e a fora de tempo, Pai. Independente se a circunstância está a nosso favor, se está contra nós, nós devemos escolher sempre a palavra, sempre viver firmes nesta palavra, nunca duvidando do poder desta palavra, no poder que transforma, no poder que restaura, no poder que liberta. Pai, é esta palavra que traz cura, que traz libertação, Pai. E esta igreja, Senhor, tem crescido e tem avançado e permanece firme no poder desta palavra. Cremos, Senhor, que é nesta palavra que avançaremos e prosperaremos, como você fez na vida do teu filho José. Sim, Deus, quanto mais vivermos a integridade do Senhor, mais experimentaremos da tua bondade, da tua graça e do teu favor, aonde estivermos. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém.